que alguns conseguem e você não? Isso nunca incomodou você, você olhar em sua volta, perceber que algumas pessoas conseguem prosperar, conseguem ter um testemunho financeiro, falar e construir coisas, e quando você olha para a sua vida, você não consegue enxergar essa bênção ou esses milagres financeiros na sua vida? Eu tenho certeza que isso incomoda a maioria dos cristãos, porque 80% dos cristãos estão endividados. E isso é terrível, porque é como se nós não tivéssemos sido chamados para prosperar. É como se nós não tivéssemos na agenda de Deus de prosperidade. Isso mexe com muitos cristãos, mesmo que ninguém fale, o sonho e o desejo de todo mundo é prosperar, é ter uma vida financeira estável e feliz, mas quando eu olho para mim, quando eu olho para a minha vida, eu consigo ver essa prosperidade. Isso é terrível. E quando nós ouvimos e nós aprendemos a respeito de como as coisas de Deus funcionam, duas coisas, as pessoas trazem como sucesso de qualquer empreitada, de qualquer cristão, em qualquer área da sua vida. É o segredo do sucesso para muitas pessoas: conhecimento e prática. Você já ouviu falar sobre isso? Conhecimento e prática? Isso é muito ensinado e eu discordo. Não é apenas conhecimento e prática que faz você chegar, existem alguns outros componentes. Olha só, se dependêssemos somente de conhecimento para que nós prosperássemos ou para que a nossa vida tivesse uma virada financeira, pronto, não existiria nenhum economista quebrado, porque mais conhecimento que uma faculdade de economia, pense comigo, se é uma questão de saber e praticar, era o suficiente para que as pessoas prosperassem, nenhum discípulo não estaria bem financeiramente. Ou se a gente nos aproximarmos das pessoas que prosperaram e fazer exatamente o que elas fazem, infelizmente não é só isso que basta para que a sua vida financeira seja mudada. Não basta você copiar pessoas, não basta você saber tudo, existe um componente que falta aqui. Não basta você conhecer e praticar, existe uma outra coisa que faz toda a diferença para que a sua vida financeira seja transformada. Existe um pilar aqui, existe um segredo da Bíblia aqui que a gente precisa aprender, porque não basta conhecer e não basta praticar. E aí você pode me perguntar, então Rodrigo, o que é que falta? A Bíblia traz uma linguagem de crescimento que nós entendemos como linguagem da semeadura. A gente fala-se muito sobre semear, sobre colheita, e você precisa entender que quando a gente fala sobre semente, no caso dessa transformação financeira, semente é o conhecimento. O conhecimento é a semente, a palavra é a semente que entra na nossa vida. Quando eu falo de praticar, é eu pegar essa semente e cuidar dela para que ela germine. Beleza? Mas olha só, não basta uma semente jogada ou lançada e não basta você cuidar da semente. Essa semente precisa cair num solo. E é aqui onde eu nunca ouço as pessoas falando que para que você tenha uma colheita incrível, para que você tenha uma virada financeira na sua vida, não basta você conhecer e não basta você praticar. Você tem que conhecer, praticar e entender o que o seu solo, o que você precisa, o que você é como comportamento, porque cada um de nós somos indivíduos diferentes. E como diferentes que somos, infelizmente, nós não vamos ter os mesmos resultados com as mesmas ações de outras pessoas, porque você é diferente. Então, eu estou falando para você que nós precisamos de uma semente, correto, conhecimento. Precisamos cuidar da semente praticando, correto, precisamos disso. Mas nós precisamos saber como está o nosso solo. Você é um solo onde a palavra cai, você é um solo onde o conhecimento cai. Você tem necessidades diferentes, conhecimentos diferentes e você entende as coisas de uma forma diferente. Se você não souber quem você é e como é costume você se comportar, você não vai conseguir extrair o melhor de si mesmo. E aqui está um rio de pessoas que está extremamente frustrada na sua vida financeira, porque não entenderam que não basta, que não é suficiente imitar aquilo que as pessoas fizeram, não é suficiente saber aquilo que as pessoas sabem. Nós precisamos, além de tudo isso, entender quem nós somos como solo. Por exemplo, a Bíblia fala de 4 tipos de solo, onde a semente cai.
fala de aqueles em que a semente caiu à beira do caminho. Ele ouviu, mas ele ouviu sem atenção. Ele ouviu lá no 2x, botou esse vídeo aí em 2x para poder andar mais rápido possível. Ele não parou um tempo, ele não se reservou para aprender, ele não pegou um caderno para anotar, ele não pegou um lápis para anotar, ele simplesmente ouviu. Ele simplesmente caiu e caiu à beira do caminho, não conseguiu a palavra chegar no seu coração. Mas não é só isso, ainda fala de um outro terreno. Fala do segundo, que é quando a semente cai num solo rochoso. Ele chega a nascer, a Bíblia fala que nasce com muita rapidez, mas porque não tem profundidade, ou seja, o solo não era um solo adequado, era um solo duro ainda, ele não estava aberto para receber, não estava aberto para a novidade, ele simplesmente ouviu e ficou até, poxa, interessante isso aqui, mas não se aprofundou. Esse ainda não é o solo ideal. O terceiro é entre os espinhos, quando a semente cai entre os espinhos. Como já nasceu em espinhos, parece um bom solo aqui, mas olha só o que acontece, não tem foco. São aquelas pessoas que ouvem todos os gurus, ouvem várias técnicas, ouvem várias pessoas e infelizmente ouve tudo isso e vira uma confusão e esses vários conhecimentos, essas várias ideias diferentes, esse acúmulo grande de muita informação, esse acúmulo de informação acaba trazendo confusão e no meio dessa confusão ele não sabe qual usar, ele não sabe para onde ir, ou seja, é abafado o jeito de fazer, é abafado aquele crescimento que tinha tudo para dar certo, por causa que está no meio de uma confusão de espinhos que chegou. Mas a Bíblia fala que o bom solo, o solo perfeito, vai dar uma colheita 30, 60 e a 100 por 1. E qual é a ideia de um solo perfeito? É a ideia de um solo equilibrado. Quando eu falo de solo equilibrado, eu estou falando para você que antes de qualquer pessoa começar a plantar, antes dela chegar nisso, ela precisa saber qual é o solo. E nós estamos hoje no primeiro pilar. Você está no pilar do espelho. Você precisa se olhar, você precisa se ver, você precisa saber como você funciona. Sabe por quê? Porque o que funcionou comigo, eu não tenho certeza se vai funcionar exatamente com você. Deus é um Deus pessoal, Deus sabe quem você é na sua individualidade. Os problemas que você tem não são todos os problemas que outras pessoas têm. O jeito que Deus conversa com você, no seu coração, na sua vida, é diferente do jeito que Deus conversa com outras pessoas. Se Deus é um Deus pessoal, que te conhece, que sabe, então Ele sabe como o conhecimento vai entrar no seu coração e vai conseguir produzir o melhor, porque a ideia aqui é uma colheita 30, 60 e a 100 por 1. Para que isso funcione com você, você precisa compreender como você se comporta, qual é o seu ponto fraco, qual é o seu ponto forte, como o conhecimento entrando em você, a melhor forma de aplicar na sua vida aquilo que você já sabe fazer, você já é especialista, aquilo que você ainda se esconde, que você ainda tem dificuldades. Nós somos assim, nós temos pontos fortes, pontos fracos, e essas diferenças ou aquilo que nós temos como comportamento é muito pessoal. Então não adianta eu dar uma receita de bolo para você se você não entender aquilo na receita, a melhor forma de aplicar na sua vida para que você consiga correr mais rápido. Por isso nós temos dons diferentes para pessoas diferentes, por isso nós temos ministérios diferentes para pessoas diferentes, porque nós somos diferentes. Aprenda isso, você é diferente. Então, talvez você ainda não conseguiu resolver sua vida financeira, porque você está tentando fazer um monte de coisa que um monte de outras pessoas fizeram, mas você não conseguiu pegar toda essa informação, todo esse modelo, todos esses métodos para ajustar financeiramente e aplicar na sua vida. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho 2 filhas. A mais velha, ela é muito dinâmica, é muito rápida, e a gente, só que ela funciona com pressão. Então eu falo assim, bora minha filha, vamos fazer, vai, corre. Ela já fica esperta, já sai correndo, já vai fazendo, e eu falo alto e ela vai. Se eu falar devagar com ela, ela nem ouviu. Eu falo assim, vamos, ela, Por quê? Porque ela funciona muito bem com essa pressão. A gente consegue dar energia nela no jeito de estar falando. A minha segunda filha não é assim. Se eu falar assim, vamos embora, pronto. Ela travou e aqui ela não sai mais. Eu preciso falar com ela o oposto da outra. Eu falo assim, querida, vamos, estamos saindo dela. Tá bom, papai, pega na minha mão e vai.
Elas são dois seres completamente diferentes. Para eu extrair o melhor delas, eu preciso agir do jeito que ela consegue fazer da melhor forma. Eu preciso entender isso. Sabendo disso, eu vou conseguir extrair o melhor das duas. Por quê? Porque hoje elas são crianças, elas ainda não entenderam onde elas precisam crescer. Mas, quando elas crescerem, elas vão conseguir agir de uma forma melhor naquilo que é a fraqueza delas. Talvez a mais velha consiga muito facilmente ouvir uma voz mansa e se resolver. E talvez a pequena, ela consiga, quando crescer, agir no meio da pressão. Mas hoje não é assim porque elas estão aprendendo, elas ainda não amadureceram e elas ainda não cresceram. Talvez você esteja nesse ponto, talvez existam áreas na sua vida que não amadureceu. E porque a gente não gosta de resolver aquilo que nos incomoda, a gente está jogando para debaixo do tapete há muito tempo. Esse aqui é o pilar do espelho. Você precisa saber que tipo de comportamento você tem. E eu vou te mostrar como você descobre isso aqui ainda, tá bom? Por que eu falo do pilar do espelho? Tiago 1,24 fala assim, aquele que se olha no espelho e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Imagine que não existiam tantos espelhos assim. Espelho não era igual na sua casa, que tem um espelho no corredor, um espelho no quarto, um espelho na porta do armário, espelhos no banheiro. Não, espelhos era algo muito, muito escasso. Poucas pessoas tinham um espelho. Então, o que acontecia? Quando eles se olhavam no espelho, não era costume ficar se olhando. Então, logo quando eles deixavam de ver a imagem no espelho, eles se esqueciam de como eles mesmos eram. Por quê? Porque era algo que não era feito com tanta frequência. Não era igual você que passa naquele espelho do shopping, dá uma paradinha, dá uma olhada para ver como é que está, naquele espelho no elevador que você para e olha. Não era assim. Era algo que não era tão comum se olhar no espelho. E como não era comum, logo ele se esquecia. O que é esse se esquecer? Ele não tinha o costume de se ver. Então, quando ele deixava de se olhar, daqui a pouco ele já não lembrava mais de como ele mesmo era. E infelizmente, talvez na minha e na sua vida, porque a gente não consegue olhar para esse espelho de sabermos como nós nos comportamos, qual é a melhor forma de extrair o nosso potencial. Por causa disso, nós acabamos não compreendemos exatamente os nossos pontos fortes e a gente não consegue agir para poder favorecer o que nós somos, o que nós temos de bom, ou aquilo que nós temos e conseguir ajustar aquilo que nós temos de ruim, aquilo que nós temos ainda como pontos fracos. Entenda o seguinte, qual é o seu ponto forte? Qual é o seu ponto fraco? Entenda isso e você vai crescer num nível incrível. E é isso que eu quero falar aqui para você. Você conseguindo compreender quem é você como comportamento, pronto, sua vida ela vai começar a dar uma guinada incrível. Quando eu falo disso, existe um método chamado DISC, onde nós identificamos qual é o seu perfil de comportamento, ou seja, os seus reflexos. Por que a gente fala sobre reflexos? Porque existe uma tendência em você sempre se comportar de uma mesma forma. Você sabia disso? Essa tendência mostra que você tem um perfil de personalidade, e sobre esse perfil de personalidade, pronto, se você compreender e achar a sua chave de como extrair o melhor de você com esse perfil, você vai conseguir crescer a níveis e a uma velocidade incrível. Por isso que não basta conhecimento da informação do que fazer, não basta você sair aplicando o que fazer, você precisa saber aonde está o seu ponto forte e aonde está o seu ponto fraco, para você conseguir se proteger no ponto fraco e acelerar no ponto forte. O seu comportamento, para a sua tendência de reação financeira, tem 4 perfis: dominante, influente, estável e conforme. Repete comigo: dominantes, influentes, estáveis e conformes. O ideal seria que você tivesse todos esses itens em você, todo esse perfil muito bem desenhado em você, mas infelizmente não é assim na maioria dos casos. Você vai conseguir amadurecer aquilo que é ponto fraco, entendendo qual tipo de ação você precisa começar a tomar na sua vida para você vencer esse ponto fraco. E por que eu falo isso? Porque a maioria das pessoas se esconde quando existe um ponto fraco em que ele se sente desconfortável. Quem é que gosta de passar por situações desconfortáveis? Ninguém gosta. Mas para você vencer, o seu sucesso não está no seu ponto forte, o seu sucesso está no seu ponto fraco.
Porque o ponto forte você já domina. Os pontos fracos da sua vida, se você não entender isso, você não vai conseguir se proteger e ajustar para você crescer financeiramente. Quando eu falo de dominante, eu estou falando que é aquele que está sempre agindo, ele é muito rápido, ele é a melhor pessoa para começar um trabalho. Conhece pessoas que são super aceleradas e são dinâmicas e elas estão prontas para resolver problemas, não tem medo disso? São os dominantes. Os influentes são pessoas incríveis no relacionamento pessoal. Sabe aquele ótimo vendedor que você nem sabe como é que você comprou? Pois é, ele é um influente, ele te influenciou. E isso não é ruim, muito pelo contrário, significa que ele tem uma forma de lidar com as pessoas que fazem com que as pessoas queiram estar perto dele e ouvir aquilo que ele tem para dizer. E nós temos os estáveis, são aqueles muito confiáveis, eles não oscilam, são ótimas pessoas para cuidarem de outras pessoas, eles são pacientes, eles são ótimos na inteligência emocional, eles dominam as suas emoções. E por último, nós temos os conformes, grandes ideias, grandes projetos, sabem bem as direções, eles se adaptam muito bem às regras, você convence ele pela lógica, são pessoas extremamente lógicas. Cada um desses são pessoas diferentes que respondem a uma situação de forma diferente. Imagine o poder se você entender como você funciona da melhor forma possível. Vamos descobrir qual é o seu perfil? Agora, o exercício que eu tenho para você está por aqui, né? Coloquei para você um link, clica nesse link, faça o questionário e você vai saber qual é o seu perfil comportamental. E sabe o que vai acontecer? No próximo pilar, no próximo vídeo, você vai saber quais são os pontos fortes, o que melhorar, quais são as vantagens, as desvantagens, como isso corresponde financeiramente. Você já sabendo qual é o seu perfil, você vai saber como trabalhar no seu perfil para que você consiga crescer financeiramente. Não pare aqui. Isso é só a ponta do iceberg. Sabe, o que todo mundo fala, conhecimento e prática, não é tudo. Você precisa pegar o conhecimento e praticar, e agir, e adaptar na sua personalidade. Aqui está o sucesso. Me entendeu? Enquanto isso, me conheça mais. Eu te convido a você me seguir no Instagram, rodrigovaz.pr. Você ir lá no YouTube, tem vários vídeos, Rodrigo Vaz. Né? Você vai achando Rodrigo Vaz, olha para essa carinha aqui, você vai saber exatamente, né, se você está no perfil correto e tudo mais. Autoconhecimento, esse é o pilar que você precisa compreender, esse é o pilar do espelho. Quando você olha para você e entende quem você é, e quando você sai do espelho, você continua sabendo quem você é, para você sempre agir, para crescer, melhorar e ampliar suas possibilidades. Quem se conhece amplia possibilidades. Uma informação na pessoa certa, no tempo certo, pode mudar a sua vida, ministério e a sua história ser completamente transformada. Você está pronto para isso? Eu estou pronto para te conduzir nesse caminho, eu estou pronto para te conduzir nessa estrada em que você vai chegar do outro lado e a sua vida financeira vai ser completamente diferente. Faça o exercício no link que eu te mandei e fique pronto, porque no próximo vídeo nós vamos detalhar, item a item, personalidade por personalidade, para você saber exatamente como agir. Amém? Grande abraço para você, até o próximo vídeo.